Uma boa noite para você. Você é muito bem-vindo ao nosso culto em casa dessa quarta-feira, dia 11 de novembro. Que bom que estamos juntos para podermos louvar o nome de Deus através da música, através da oração e também compreender mais da palavra de Deus no estudo da Bíblia nessa noite. Eu convido você agora, que pode, para fechar os seus olhos e vamos falar com o Pai através da oração. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado porque mais uma quarta-feira estamos juntos para louvarmos o Teu nome, orarmos ao Senhor, aprendermos da Tua palavra e que tudo isso, Pai, venha para nos edificar em Cristo Jesus. Que tudo isso seja para também o crescimento da obra realizada no Teu reino, para que o Teu Evangelho continue sendo anunciado a todos os povos, línguas e nações. E agora, ó Pai, perdoe os nossos pecados e, pela Tua graça, aceite o nosso louvor na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos, então, cantar agora um hino que tem como título Digno de Louvor. Vamos louvar a Deus, pois Ele é digno. Digno de
Deus de fato é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, porque Ele é muito bom para conosco. A Bíblia descreve Deus como sendo o próprio amor. E tudo deve ser realmente dado graças a Ele, honras e glórias e louvor exclusivamente ao nome dEle, porque Ele é muito bom para conosco. E agora nós vamos cantar o hino que é o nosso hino oficial aqui da nossa série especial das quartas-feiras, que tem como título Um Milagre. Vamos pedir para Deus, para que Ele faça um milagre na nossa vida. Vamos louvar. Milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Amém.
esse é o milagre que nós precisamos. O milagre de confiar em Deus, mesmo quando os milagres não acontecem no nosso viver. O milagre de confiar na vontade do Senhor em todos os momentos da nossa vida. E agora, eu quero chamar as nossas crianças. Onde elas estão? Nós vamos dar sequência à nossa série especial que está tendo aqui para as crianças com o título A Vida de Jesus. E eu aproveito e mandar um abraço para a Sara e para o Davi, que estão sempre ligadinhos aqui no momento infantil. E também para todas as demais crianças que agora estão aí antenadas, ligadinhas, para poder assistir então um pouco mais dessa história da vida de Cristo. Vamos então assistir nesse momento. Meu Deus! Meu Deus! Por que você me abandonou? Ele está vivo! Vamos até a tumba, mas ele não estava lá! O anjo disse que ele estava vivo, que ele ressuscitou! Ele nos disse para contar para você! Ele pediu para nos encontrarmos com ele onde tudo começou! Não tenham medo. Eu não vim para chamar pessoas justas para me seguirem, mas pecadores. Todos vocês são bem-vindos. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu, glória a Deus! Sigam-me, e de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens. Viram, crianças, o nosso Mestre Jesus, que fez tanto bem, curou pessoas, tratou as pessoas com amor e carinho, ele injustamente foi ali condenado à morte. Mas, como vimos, ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou. E ele veio do céu justamente para isso, para morrer pelos nossos pecados e nos dar a oportunidade de salvação. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro herói e ele morreu para nos salvar. E em breve ele vai voltar para nos buscar. Que você esteja se preparando para esse grande dia. E a melhor maneira de estar se preparando para esse grande dia é desenvolvendo a amizade com Jesus. E como que a gente desenvolve? É lendo a Bíblia, orando, procurando fazer a vontade dele quando ele nos pede. Tudo isso vai nos fortalecendo a fé para a gente ficar ao lado dele e estarmos prontos quando ele voltar nas nuvens dos céus. Queridas crianças, nunca se esqueçam, Jesus ama muito a cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? E agora eu quero mandar um abraço especial para todas as nossas igrejas aqui do distrito, a cada irmão que frequenta cada igreja do nosso distrito. Por exemplo, a igreja do Maracajá, um abraço a todos vocês, do Ermo, Mato Alto, igreja da Coloninha, Morro dos Conventos, Balneário Arroio do Silva, Igreja Central, que todas sintam-se abraçadas e que o amor de Jesus esteja sempre no coração de cada membro, de cada um de vocês e que juntos, como igreja,
continuemos avançando, cumprindo a missão que Ele nos confiou. E quero fazer um convite agora especial para você que nos assiste. O convite especial que eu faço é que no dia 20 de novembro terá uma live muito especial com o pastor Luiz Gonçalves e também o Arautos do Rei, o Quarteto Arautos do Rei. Vai ser uma live muito especial no dia 20, uma sexta-feira à noite. Então eu estou te convidando para participar dessa live que vai ser transmitida no YouTube, Facebook, também vai estar no Instagram. Então, todas as redes vão estar divulgando essa live especial. E o meu convite para você que está me assistindo agora é que você convide os seus amigos para assistir essa live. Convide, quem sabe, aquele seu amigo que é adventista, mas tem muito tempo que não vai à igreja, se afastou da igreja, não tem mais a convivência na casa de Deus. Faça um convite especial para ele. Vai ser uma live muito especial. Dentro do contexto que nós estamos vivendo, do tempo do fim, é um momento de a gente despertar e se voltar para Deus. Então, todos vocês são meus convidados e convidem os seus amigos para assistirem essa live no dia 20 de novembro. Vai ser uma live especial, tá bom? Então, fica a dica. E agora, eu quero convidar você para juntos entrarmos no momento Wi-Fi Céu. É o nosso momento de oração, momento que a gente entra na sala de audiência de Deus para poder falar com Ele, abrir o nosso coração, entregar os nossos agradecimentos, bem como também os nossos pedidos. E eu trago aqui alguns pedidos que nós temos orado todos os dias pela manhã na nossa pausa das 7. Se você ainda não acompanha a pausa das 7, eu faço um convite a você. Pelo meu Facebook, também pelo meu Instagram, 7 horas da manhã, nós estamos ali refletindo na Palavra de Deus e orando uns pelos outros. Isso acontece de segunda a sexta-feira, tá bom? E esses pedidos que nós temos orado ali, eu trago aqui também para compartilhar com cada um de vocês. Nós temos orado pelo seu Eloy, que é o tio da irmã Jaque, da Igreja Central. Ele está com câncer no esôfago. Vamos orar por ele, pelo tratamento. Vamos orar pela irmã Fátima, da Igreja Balneário Arroio do Silva. Tá? Ela passou por uma cirurgia também, está se recuperando, graças a Deus. Que Deus continue cuidando dela. Orar pela irmã Marlene, da Igreja do Arroio também. Ela testou positivo ao Covid, mas graças a Deus está em casa, se recuperando bem. Que Deus continue cuidando dela. E cuidando também do seu esposo, o irmão Honorato, que também não está bem de saúde, ele não está com Covid, mas precisa ali dos cuidados. Então que Deus esteja cuidando desse casal tão querido da nossa igreja. E também entrego aqui o pedido que a Cris nos trouxe em relação aos seus pais. A Cris, da Igreja Central, pede pelos pais dela. Eles não estão bem de saúde, também precisam aí dos cuidados de Deus nesse momento. Então vamos orar por eles também. E vamos orar pedindo o que temos pedido aqui toda quarta-feira, que é o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos do Espírito. Que o Espírito Santo nos preencha e venha nos dar poder, capacitação, disposição, coragem, ousadia para a gente pregar o Evangelho. Então, se você pode, feche os seus olhos e vamos orar. Querido e maravilhoso Pai, na Tua presença, te agradecemos o privilégio que temos de falar contigo. Tu que és o Criador dos céus e da terra, o dono de todo o universo. Paras para ouvir a cada um de nós. Pai querido, que privilégio é esse? Pai bondoso, em Tua presença nós queremos entregar todos estes pedidos que mencionamos aqui. Que o Senhor olhe para cada pessoa que aqui foi mencionada. O seu Eloy, a irmã Marlene, a irmã Fátima, o irmão Honorato. Cuide, Pai querido, de cada um deles. Eles representam todos os seus filhinhos que estão precisando de cuidado, que estão precisando de saúde. Também, Pai querido, nós oramos em favor dos teus filhos que estão te conhecendo através do estudo da palavra, que estão aprendendo do Senhor, que o teu Espírito Santo continue lhes dando discernimento, sabedoria e a compreensão do teu maravilhoso caráter
e que se entreguem verdadeiramente ao Senhor para viver uma vida de paz e uma vida abundante, conforme o Senhor prometeu. Também, maravilhoso Pai, nós clamamos pelo Espírito Santo na nossa vida. Precisamos do Espírito, Pai, para termos o discernimento do alto, para sermos transformados, para que tenhamos coragem, ousadia, disposição para pregarmos o Evangelho eterno. Derrame o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja e que juntos venhamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Agora, maravilhoso Pai, abençoe os momentos que vamos estudar a Tua Palavra, que ela fale ao nosso coração. Obrigado por tudo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tivemos o privilégio de falar com Deus através da oração e agora teremos o privilégio de ouvi-lo através da sua palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Leremos do versículo 1 em diante. A minha tradução diz o seguinte: Caminhando Jesus, viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu-lhe: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Acabamos de ler o relato onde apresenta o sexto sinal que João registrou como sendo um dos sinais de Jesus Cristo para o apontá-lo como o Messias, aquele que havia de vir. Nós já estudamos 5 sinais, vamos relembrá-los: a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes e também Jesus andando sobre as águas. E agora, a cura de um cego de nascença. O texto diz que Jesus estava caminhando e viu aquele cego. Os discípulos também viram e aproveitaram a oportunidade para fazer uma pergunta: Mestre, foi ele ou os pais dele que pecaram para que ele nascesse cego? Jesus prontamente disse: Não, nem ele nem os pais. Essa pergunta dos discípulos, ela reflete muito da crença judaica em relação ao sofrimento na vida do ser humano. Na mente judaica, no tempo de Cristo, eles acreditavam que quando alguém estava passando por algum sofrimento, alguma adversidade, é porque essa pessoa estava acariciando algum pecado. Se não ela, ao menos os pais. E agora essa pessoa estava recebendo castigo. Para você ter uma ideia, o Talmud, que é um documento judaico antigo, registra o seguinte: não há morte sem pecado e sofrimento sem iniquidade. Essa era a crença judaica no tempo de Jesus em relação à morte e o sofrimento. Se uma pessoa morria, é porque tinha pecado, ela ou os pais. E se estava passando por algum sofrimento, estava então ali acariciando algum tipo de pecado. Mas a resposta de Jesus, ela foi direta. Nem ele e nem os pais pecaram. Jesus não acreditava nessa crença judaica, porque Jesus sabia que o fato de nós estarmos num mundo de pecado, naturalmente nós vamos em algum momento ou outro enfrentar o sofrimento. A dor, ela sabe
o nosso endereço. E sem pedir licença, ela entra. Em algum momento, na minha e na sua vida, a dor, o sofrimento, ele vai chegar. É inevitável, porque nós estamos num mundo de pecado. É verdade que às vezes a dor e o sofrimento podem chegar na nossa vida porque nós plantamos a dor e o sofrimento. E aí, naturalmente, depois ela vem. Mas há circunstâncias em que a gente não planta e ela vem. É igual capim no nosso quintal. A gente não fica cultivando capim, a gente não compra sementes de capim, mas ele cresce naturalmente. Assim é a dor e o sofrimento na vida. Naturalmente, elas existem. E aqui Jesus quis ensinar aos discípulos que o fato daquele homem ter nascido cego não era porque ele tinha pecado, e nem tampouco os pais. É simplesmente a triste realidade da vida num mundo de pecado. E é interessante que, inconscientemente, nós, quando passamos por adversidades, nós somos levados a questionar como que está a nossa vida espiritual. Será que estou falhando com Deus? Será que eu estou faltando nisso, naquilo? O que eu estou fazendo? Oh, Deus, me ajuda e me mostra. E a gente precisa entender, conforme a resposta de Jesus, que às vezes a gente não está falhando em nada, mas é que a dor e o sofrimento, eles nascem naturalmente. Que se você, melhor dizendo, estiver agora passando por uma dor e um sofrimento, procure olhar para Deus. Mesmo que tenha sido você que tenha plantado essa dor e esse sofrimento, não olhe para você. Não olhe para o seu erro. Olhe nesse momento para Cristo, porque Ele pode te dar o perdão, Ele pode refazer a sua história. Ele pode. Creia, tão somente creia. Jesus Cristo disse ali na resposta que não foi aquele cego e nem os pais dele que haviam pecado, mas a grande verdade, aquela situação havia acontecido para que se manifestasse nele as obras de Deus. Veja, Jesus encontrou dentro da realidade do mundo de pecado uma oportunidade para que as obras de Deus fossem manifestadas. E ele então continua dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É interessante a resposta de Jesus porque ela é objetiva ao dizer que não foi ele que pecou, não foi os pais, mas ele agora já vai dizendo ali a razão e ele vai apresentando também que ele veio justamente para trazer solução a esses problemas. E ele fala, olha, vamos aproveitar enquanto é dia. Em outras palavras, não vamos ficar discutindo se foi ele que pecou ou não pecou, vamos aproveitar, eu estou aqui, eu sou o Messias, e enquanto eu estou aqui, eu sou luz para vocês. Vamos fazer a obra daquele que me enviou. Jesus Cristo, ele se intitula sendo a luz do mundo. Nós estamos num mundo em trevas, trevas morais, um mundo em trevas mergulhado em corrupção, um mundo em trevas com desigualdade social, um mundo em trevas com tanta injustiça. E onde encontrar solução em meio a todos esses problemas, em meio a essa escuridão, onde encontrar esperança? Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele pode iluminar a minha e a sua vida. Ele traz novo sentido ao nosso viver. É interessante Jesus dizer que é a luz do mundo para aquele homem que estava ali e seria curado e que desde o seu nascimento ele não sabia o que era a luz. Ele não sabia o que era o brilho do sol. Ele não sabia o que era ver o rosto dos seus pais, o rosto dos seus amigos. Aquele homem vivia literalmente na escuridão. Mas Jesus estava ali e já chegou dizendo, eu sou a luz do mundo. Em outras palavras, eu vou trazer luz a esse homem que tem essa vida escura. A Bíblia não fala a idade desse homem, mas percebemos mais à frente que os pais disseram ele já tem idade, ou seja, ele já tinha idade de uma pessoa responsável. Nos nossos dias,
talvez ele tivesse aí já mais de 18 anos, porque ele já era responsável pelos seus atos. E é interessante que aquele homem que até então estava vendo tudo escuro, mal sabia ele que estava chegando o momento em que ele poderia ver o brilho da luz do sol, poder ver o olhar dos seus pais, o olhar dos seus amigos, poder contemplar a natureza, poder contemplar uma nova vida. Para tanto, a Bíblia diz que Jesus fez algo bem inusitado. O texto bíblico diz, no verso 6, que Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e falou para ele, vai e lava-te lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Às vezes, Jesus nos pede algumas coisas realmente estranhas, né? Quando a gente faz um pedido para Deus, pedindo um milagre, às vezes Jesus vai por um outro caminho. Aos nossos olhos parece ser tão lógico, né? Jesus fazer um milagre na nossa vida, realizar uma ação no nosso viver, e a gente já meio que desenha para Deus o que tem que fazer, né? Como se Deus não soubesse. E Deus, só para contrariar, só para mostrar que a gente não é o sabedor, Deus às vezes vai por um caminho que aos nossos olhos parece totalmente ilógico. Para curar esse homem seria tão simples, Jesus colocar a mão direto nos olhos dele ou simplesmente falar, volte a ver. Mas é interessante que Jesus cospe na terra, ele faz um lodo ali, uma laminha, passa no olho daquele homem e pede para que ele vá ao tanque se lavar. Não sabemos por que Jesus usou esse método. E é interessante que Jesus, ele usou a saliva para curar um surdo e mudo, uma vez, está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e ele também curou um outro cego com saliva, está registrado no capítulo 8 também de Marcos. E aqui ele usa também a saliva, só que agora com lodo. Como eu falei, não sabemos por que Jesus aqui usou esse método. Alguns comentaristas dizem que Jesus ele variava os métodos para que as pessoas não ficassem presas ao método, e sim compreendendo o milagre. É uma boa explicação, mas é interessante que ao Jesus fazer a lama e colocar nos olhos daquele rapaz, Jesus fala para ele, amigo, vai lá no tanque de Siloé, lava os teus olhos, que algo especial vai acontecer. É interessante que aquele homem ele não questiona, ele não duvida da palavra de Jesus. E ele vai. Às vezes a gente precisa ver para acreditar. Aquele homem literalmente ele não viu. Aquele homem literalmente ele ouviu. E ele foi. Ele ouviu Jesus falando. Ele não sabia que era Jesus, porque ele não via, mas ele só ouviu. E pela fé, ele foi. Interessante que ele foi ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado, né? E Jesus envia ele. E Jesus disse que faria a obra enquanto era dia, porque Jesus foi enviado para isso. E aqui a gente vê a importância de sermos enviados por Cristo para falar do seu amor ao nosso semelhante. Nós precisamos ir a fim de que o milagre aconteça na nossa vida, na vida dos nossos semelhantes. Nós não podemos ficar parados. A vida no reino de Deus é uma vida de envio. Não podemos ser cristãos preguiçosos, cristãos que ficam mais sentados de braços cruzados, não. A vida cristã, o reino de Deus, é um reino de atividade, é um reino ativo, é um reino de envio. E Jesus conta com você também nesse processo do reino. Jesus te envia para que você seja a bênção. Jesus te envia para que você veja milagres. Jesus te envia para que na sua vida aconteçam milagres. E assim aquele homem foi enviado ao tanque de Siloé. E lá, então, ele lavou os seus olhos e diz o texto que ele voltou vendo. Ele voltou vendo. E quando ele volta vendo, diz no verso 8, que os vizinhos e as pessoas que antes conheciam ele de vista, porque ele era um mendigo, estava ali sempre pedindo, perguntavam,
não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Aí uns falavam, é ele sim, outros falavam, não, mas até que parece, mas acho que não é ele não. Você começa a perceber todas as pessoas que foram alcançadas por Cristo, elas não continuam as mesmas pessoas. Toda vez que Cristo alcança um coração, esse coração não continua o mesmo. Jesus alcançou esse homem que era cego e ele voltou a ver. Ele tinha uma vida de mendigo. As pessoas agora o olhavam e falavam, mas não é aquele? Parece, mas será que é? As pessoas estavam percebendo que algo estava diferente na vida daquele homem. E assim acontece na vida de todos aqueles que são alcançados pelo amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eles não continuam os mesmos. As pessoas, ao olharem, percebem, alguma coisa mudou. E é como diz o hino, né, tão conhecido no meio adventista, né? Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu penso que essa era a fala daquele cego, ao dizer, olha, eu era realmente aquele mendigo, mas agora tudo foi transformado no meu viver. Aquele homem me transformou. E você tem ouvido das pessoas que você está sendo diferente? As pessoas têm visto em você mudanças? Se as pessoas não têm visto mudança em você, não se desespere. Não tente mudar por você mesmo. O passo para que haja mudança na sua vida é ir a Cristo. É Ele que opera a mudança. O cego foi curado a partir do momento que Jesus o alcançou. É quando Jesus alcança o nosso coração. Aí então acontecem os milagres e as transformações. Mas alguém pode dizer, então tá bom, eu vou ficar esperando Jesus fazer o milagre na minha vida. Enquanto Ele não fizer, não tenho culpa. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer para você o seguinte, assim como o cego que recebeu a ordem de Jesus para ir até o tanque, Jesus hoje também nos dá uma ordem. É uma ordem que é um convite. Ele diz, venha a mim, venha passar tempo comigo, leia a minha palavra, medite em tudo que eu disse. É nesse processo que eu vou transformar você. É nesse processo que eu vou fazer milagres na sua vida. Eu vou fazer de você uma nova pessoa. Você aceita esse convite de estar na presença de Cristo todos os dias e permitir que Ele opere os milagres necessários no seu viver? Tenha fé. Jesus pode fazer isso. Tão somente confie. E é interessante que depois que quando somos transformados, a gente não consegue guardar isso só para a gente. Diz o texto bíblico que ele, então, quando começaram a perguntar se era ele ou não era, ele mesmo disse, olha, sou eu mesmo. Eu sou aquele que estava pedindo dinheiro, que era cego, eu fui transformado, Jesus transformou a minha vida. E é interessante que quando ele disse isso, perguntaram para ele, né? Como te foram abertos os olhos? Como que isso aconteceu na tua vida? Veja só que pergunta abrindo a oportunidade de um testemunho. Como que os teus olhos foram abertos? Quantas vezes as pessoas se aproximam de nós e perguntam, como que você pode sorrir em meio a tanta dor e sofrimento? Como que você consegue cantar, você que está passando por um momento tão difícil na sua vida? Como que você ainda consegue encontrar sentido para viver? Você que foi diagnosticado com câncer, você que está com Covid, você que perdeu um ente querido, como é que você tem sentido para a vida? Algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta para a gente. E quando elas fazem essa pergunta, é uma porta aberta para a gente testemunhar. E aquele rapaz, aquele que era cego, ele aproveitou a oportunidade, ele disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Olha só que testemunho. Esse homem que era cego de nascença, um mendigo, ele agora se torna um evangelista. Ele agora se torna um pregador do evangelho. Ele diz com todas as letras, o homem chamado Jesus, foi ele
Foi ele que pediu para eu que fosse ao tanque me lavar, porque ele tinha untado os meus olhos com lodo. E eu fui, me lavei e estou aqui vendo. Veja só a alegria desse homem que era cego e agora tinha as vistas recuperadas, de testemunhar. Veja a alegria dele. Gente, testemunhar de Jesus é sinônimo de alegria. É simplesmente falar aquilo que Jesus tem feito no nosso viver. Às vezes nós não vamos ter um milagre tão especial como esse, né? De que era cego e voltei a ver. Até porque não é muito comum a gente ter uma cegueira assim. Mas você sabia que há milagres especiais que aos seus olhos podem ser pequenos, mas que aos olhos daqueles que vão ouvir são grandiosos? Quando você diz, olha, o homem chamado Jesus passou a fazer parte da minha vida, eu aceitei o chamado dele e hoje eu tenho sentido para o meu viver. Isso é um testemunho poderosíssimo. As pessoas, infelizmente, hoje estão vivendo sem sentido para a vida. Muitas pessoas, infelizmente, estão se suicidando porque não estão encontrando o sentido da vida. Muitas pessoas estão se cortando porque não encontram o sentido da vida. Muitas pessoas estão vivendo embriagadas nos vícios das drogas, na prostituição, porque não encontraram o sentido da vida. E quando você diz que encontrou o sentido da vida, isso no ouvido delas soa como música, porque é o que elas mais querem, é encontrar o verdadeiro sentido da vida. E eu e você sabemos que o verdadeiro sentido da vida está no homem chamado Jesus. É Ele, é nele, é tudo por Ele. É nele que nós vamos encontrar o sentido da vida, é por Ele que nós vamos viver esse sentido da vida e é nele, em todas as coisas, que seremos completos, que seremos realizados, quando permitirmos que Jesus faça morada no nosso viver. As pessoas verão em nós uma transformação e nós teremos a oportunidade de testemunhar. Jesus mesmo disse que a boca fala do que o coração está cheio. E se o meu e o seu coração estiver cheio de Cristo, naturalmente, nós vamos falar sem dizer, nós vamos transmitir Jesus para as pessoas. É interessante que nesse relato, mais uma vez, os judeus, os líderes judaicos, ficaram com muita raiva de Jesus. Quando eles descobriram que o homem havia sido curado, eles não perguntaram quem fez o milagre, mas como foi feito isso. E aquele que era cego disse, no verso 11, o homem chamado Jesus. Veja, ele aqui olha para Jesus como um simples homem. E depois ele foi interrogado mais uma vez, perguntaram para os pais dele se ele de fato era cego ou não. E eles, no caso os líderes judaicos, estavam tão com raiva de Jesus porque esse milagre havia sido realizado no sábado. E dentro do contexto judaico, nós já conversamos em outra oportunidade aqui na nossa série, era proibido realizar milagres no dia de sábado. Mas nós já vimos que não foi Deus que proibiu isso. Isso foi uma invenção dos líderes religiosos da época de Cristo. E aí então começam a questionar. Ele começou dizendo, o homem chamado Jesus foi quem me curou. Aí depois, de novo perguntaram ao cego, no verso 17, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Veja, ele começou dizendo, o homem era um homem, mas ele me curou. Agora há um crescente, ele já reconhece Jesus como um profeta, porque como um homem qualquer faria esse milagre na vida dele. E depois, quando no verso 24 diz, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Eles estavam questionando ali a Jesus Cristo e chamaram de Jesus de pecador.
E o homem cego, que era cego, ele disse, olha, se esse homem é pecador, eu não sei não, mas uma coisa eu sei, eu não via e agora vejo. Então veja que quanto à natureza de Cristo, ele não sabe, ele tem dúvidas em relação à natureza de Cristo, né? Porque ele não tem conhecimento, mas ele fala, eu não sei se ele é pecador não, mas uma coisa eu sei, ele me curou. E aí, depois de toda essa discussão, porque esse homem cego foi levado a um tribunal para dar explicações, os pais dele também foram questionados e os pais disseram, olha, ele já tem idade, pergunta para ele aí. Os pais dele falaram assim, com medo de serem expulsos da sinagoga. Porque se os pais falassem, olha, foi Jesus que curou e tal, eles poderiam ser expulsos, porque todos aqueles que acreditavam em Jesus como Messias, eles estavam passando por disciplina eclesiástica no tempo de Jesus. Então os pais, para se protegerem, falaram, olha, ele já tem idade, pergunta para ele. Ou seja, não vamos assumir essa responsabilidade. E depois de toda essa discussão, o que era cego deu uma aula de teologia para os líderes judaicos, depois você pode ler com calma o capítulo 9 aqui, mas o que me chama a atenção agora nesse crescente de que o homem que era cego reconhece a Jesus como homem, e depois, isso está lá no verso 11, e depois no verso 17, como um profeta. Jesus depois, a partir do verso 35, ouvindo que tinham expulsado, né, aquele homem, Jesus o encontrou e perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Veja, Jesus então diz, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Agora, ele que começou crendo como um homem, Jesus como um homem, depois como um profeta, ele agora reconhece a Jesus como Senhor. E esse Senhor não é simplesmente um Senhor como um Senhor de terras, um chefe, mas um Senhor divino. E a prova está justamente na sequência do verso 38. Depois que ele disse, creio, Senhor, continua o verso, e o adorou. Um judeu jamais adoraria alguém assim. Ele adorou reconhecendo que Jesus era de fato o Senhor, era de fato o Filho de Deus, era de fato o Messias. E o fato de Jesus não ter recusado ou Jesus não ter ali dito a ele, olha, não faças isso, quem sou eu para você adorar a mim, adora só a Deus. Aqui Jesus confirma a sua divindade. E aqui está o propósito de mais esse sinal aqui no Evangelho de João. João descreve esses sinais para mostrar que Jesus Cristo, de fato, é o Messias. Jesus é aquele prometido lá no Jardim do Éden, o descendente que seria cutucado pela serpente no calcanhar, mas pisaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo é aquele que veio na plenitude dos tempos para salvar a humanidade. Esse Jesus que realizou tantos milagres no passado, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E o que quer dizer com isso? Que ele, hoje, pode fazer também um milagre na sua vida. Você crê nisso? Eu não sei como está o seu viver. Eu não sei quão escura está a sua vida. Eu não sei quais são as trevas que você possa estar trilhando, mas eu quero dizer para você que Jesus é a luz do mundo. E Jesus, ele pode transformar a sua vida. Ele pode refazer a sua história. Talvez o mundo, as pessoas, possa não estar dando bola para você. Você pode ter chegado à conclusão de que a sua vida não tem sentido, que tudo não faz sentido no seu viver. Mas lembre-se, em Cristo, tudo pode ser feito, tudo pode ser refeito, tudo pode ser restaurado. Em Cristo, tudo pode ser feito novo, tudo novo novamente. Você crê nisso? Então, agora, ao ouvir essa música, fale em oração a Cristo, o que vai no seu coração, peça para Ele refazer todas as coisas no seu viver. Ele pode te dar um novo dia, Ele pode te dar uma nova vida.
Que Deus te abençoe. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. A esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. Pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você.
esse é o Deus maravilhoso que pode fazer tudo isso por você. Ele pode fazer tudo novo de novo no seu viver. Basta você crer, basta você aceitar. Você aceita? Amém. Então permita orar com você. Querido Deus e maravilhoso Pai, eu te agradeço por esta pessoa que agora ora comigo, por esta pessoa que compreende que o Senhor é o único que pode fazer tudo novo de novo na vida dela. Pai querido, que Tu sejas a luz do mundo no viver desta pessoa. A ajude no seu dia a dia e que ela no Senhor encontre verdadeiramente o sentido da vida. Continue nos abençoando com a Tua graça e com a Tua paz e que o nosso viver seja um viver de muitas novidades no Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, que Deus abençoe você grandemente e até a próxima quarta-feira, com a graça de Deus, para mais um estudo da Palavra e juntos em mais um culto em casa. Deus abençoe, até lá se Deus quiser.